Hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Logo após o seu batismo com João Batista, Jesus é levado ao deserto a fim de ser tentado por Satanás. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a vida de Cristo e nós queremos hoje então observar um pouquinho o início ali do ministério de Jesus, o que ele faz logo após ser batizado por João Batista. Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou Paulo Freitas. Aqui no canal nós conversamos sobre teologia, vida cristã, relacionamento com Deus. E neste curso específico nós estamos falando sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Já vimos toda a base histórica por trás da sua chegada, o mundo em que Jesus nasceu, e agora nós estamos entrando no ministério de Jesus. E a ideia aqui é observar com vocês como se deu o ministério de Jesus em ordem cronológica. Para isso nós tentamos harmonizar os evangelhos. E por falar nisso, eu quero lembrar você que esse curso aqui ele tem uma apostila. Se você quiser conhecer melhor a apostila, aqui na descrição do vídeo tem um link e adquirindo a apostila você também ajuda o nosso ministério. Mas observando essa questão também da apostila, dentro dela há essa harmonia que nós chamamos, né? Essa tentativa de harmonização dos evangelhos, colocando os textos bíblicos em ordem cronológica. É uma proposta de harmonização, mas que é muito válida e nos ajuda a entender o que Jesus foi fazendo depois do quê? Quais eventos aconteceram primeiro, quais foram os últimos eventos do seu ministério e assim por diante. Pois bem, e hoje nós vamos falar então sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4 nos diz que logo após Jesus ter sido batizado, Mateus capítulo 4, versículo 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante porque o texto deixa muito claro que o Espírito de Deus guiou Jesus ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. Ele precisava ser tentado pelo diabo logo no início do seu ministério. Por que isso? Bom, antes de olhar um pouquinho o objetivo pelo qual Jesus foi tentado, é importante observar o que a Escritura diz acerca da tentação. A Bíblia diz que nós somos tentados em três áreas distintas, em três áreas específicas. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, ele diz assim para nós, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, e agora ele vai dizer o que o mundo tem para nos oferecer. A saber, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pois bem, ele diz no versículo 16 que o mundo nos oferece a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou, como algumas versões trazem, a soberba da vida. Nesse sentido, então, o que ele está dizendo para nós é que todas as tentações pelas quais nós passamos, todos os pecados que nós podemos cometer, eles nos atiçam, eles nos atraem por meio dessas três áreas. Cobiça da carne, ou seja, aquilo que eu quero tocar, aquilo que eu quero sentir, uma sensação que eu não deveria querer ter, ou algo que eu queira colocar para dentro do meu corpo, que eu tenho um desejo de sentir, que eu quero tocar, que eu quero pegar. Um alimento, uma pessoa. Então a cobiça da carne nos atrai e podemos pecar nessa área, é um tipo de tentação. A cobiça dos olhos, aquilo que eu vejo e os meus olhos brilham por aquilo. Eu quero tanto aquilo que eu sou capaz até de pecar. Eu vejo algo e aquilo entra na minha cabeça e não sai nunca mais. Você se lembra de Davi, quando ele vê lá Betseba tomando banho e o texto diz que ele olhou e tornou a olhar, ele não conseguia parar de ver aquilo, ela, né? Então os olhos, o desejo que os nossos olhos têm por algo que eles veem é um meio que pode nos levar a tentar. Os pecados eles podem entrar na nossa vida por meio dos olhos, por meio daquilo que eu quero sentir, por meio daquilo que eu estou vendo, mas também pela soberba da vida, ou seja, por eu querer ser mais do que outros, ter mais do que outros, ser melhor do que outros, por puro orgulho ou vaidade, que é essa ideia da soberba da vida. Pois bem, essas três áreas então são as áreas de tentação que qualquer ser humano pode passar. Isso posto, voltemos lá então para Mateus capítulo 4, porque o texto de Mateus capítulo 4 vai falar para nós então sobre a tentação de Jesus. É um texto muito interessante porque ele nos mostra em que áreas Jesus foi tentado. Mateus capítulo 4, versículo 1, mais uma vez. Então, depois de ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus queria que Jesus fosse tentado pelo diabo antes de começar o seu ministério.
Ele não tem discípulos ainda, ele não tem seguidores ainda. Depois do batismo, depois que João Batista anuncia que ele era o Cordeiro de Deus, depois que a voz do céu diz que ele era o Filho amado, ele sai e vai para o deserto. Fica ali, versículo 2, 40 dias. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, logo após o seu batismo, Jesus passa 40 dias no deserto, sozinho, sem comer, em oração, em relacionamento com o Pai. E o texto então diz para nós que depois dos 40 dias, o tentador chega. Agora, lembre-se que nós somos tentados em 3 áreas: cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Pois bem, vejamos o versículo 3 do capítulo 4. O tentador aproximou-se dele, de Jesus, e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Lembra, Jesus estava com fome, o texto destaca isso. Algumas pessoas 4 horas sem comer já estão morrendo. Jesus 40 dias sem comer, estava muito fraco, muito debilitado. E Satanás então tenta, dizendo: olha, faz então, mostra o seu poder, faça com que uma dessas pedras se transforme em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não sucumbe à tentação da carne. Jesus não sucumbe à tentação da fome, de vontade de alimentar o seu corpo. Ele não dá ouvidos a Satanás, ele não faz o que Satanás propõe. Ele espera pelo momento em que Deus liberaria para que ele pudesse voltar a comer. É muito interessante que talvez você esteja pensando, por que Jesus foi tentado? É simples, Jesus foi tentado porque, como um representante da raça humana que ele estava se colocando como, afinal Jesus veio para nos representar na cruz, assumindo o nosso lugar. Como um representante da raça humana, ele precisava mostrar que era digno de suportar a tentação, de vencer o pecado. Lembre-se que o primeiro representante da raça humana foi Adão. E como representante, ele também tinha um teste, ele passou por um teste e ele falhou. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, diz assim para nós: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter dela discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também o comeu. Então perceba que Adão, junto com Eva, mas Adão como representante, ele foi tentado nas mesmas áreas. Deus deu uma regra para ele: não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim. Pois bem, é interessante porque o texto de Mateus diz que Jesus ficou 40 dias sem comer nada. O texto de Gênesis diz que a tentação de Adão e Eva foi muito mais simples, muito menor, porque eles tinham toda a alimentação do mundo disponível para eles. Eles só não podiam comer de uma árvore. Eles não precisavam fazer jejum, não ficaram 40 dias sem comer e nem estavam com escassez de comida. Não, eles tinham fartura de comida, de toda a alimentação que eles quisessem. Todas as árvores estavam disponíveis para eles, exceto uma. Mas o texto diz para nós que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, deu água na boca, aquilo foi suficiente para ela querer morder o fruto. E para ele, Adão, também querer morder o fruto. Como representantes da raça humana, então, Adão falhou. Mas Jesus ele foi tentado na mesma área, no desejo da carne. Perceba como a carne, o corpo humano está sendo tentado aqui. Adão viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Ele teve vontade de morder, de sentir o gosto. Jesus também estava querendo sentir o gosto de um pão, mas ele não sente. Ele não sucumbe à tentação. Ele não transforma a pedra em pão. Ele espera Deus autorizar que ele voltasse a comer. Ele não segue as regras de Satanás. Não apenas isso, o texto continua e diz que Jesus vai ser tentado numa segunda área. Então, versículo 5, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, no pináculo do templo, na ponta mais alta da torre mais alta do templo, e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele, Deus, dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Como que Jesus está sendo tentado aqui? Jesus está sendo tentado aqui na cobiça dos olhos. Ele já foi tentado na cobiça da carne. Agora ele está sendo tentado na cobiça dos olhos. Por quê? Porque a proposta de Satanás para Jesus, citando as Escrituras e distorcendo as Escrituras, é levar Jesus na parte mais alta do templo. E lembre-se que toda a autoridade religiosa de Israel estava onde? No templo. Os chefes dos fariseus, os chefes dos saduceus, todo o sinédrio vivia ali no templo. E ele está dizendo para Jesus: Jesus, desça ao templo voando. Chegue ao templo, pule aqui do alto e os anjos de Deus o segurarão em suas mãos e você pousará intacto no chão. Agora, imagine essa cena. Jesus chegando em Jerusalém,
como o Messias prometido sendo trazido, carregado por anjos, e todo mundo ali no templo vendo aquela cena, o Messias chegando, sendo trazido, carregado por anjos. Ele está sendo tentado com essa visão incrível da sua chegada. Por quê? Porque a proposta de Deus para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não era de modo glorioso, voando, sendo carregado por anjos. Deus queria que quando Jesus entrasse em Jerusalém, dizendo que era de fato o Messias, isso não acontecesse de modo glorioso, mas de modo humilde, sendo carregado por um jumento. Aliás, por um jumentinho, cria de jumenta. Pois bem, essa é a visão que Jesus tem quando Satanás propõe para ele. Ao invés de você entrar de modo humilhante, como a profecia diz que você vai entrar, entre de modo glorioso, de modo triunfal. Pois bem, a resposta de Jesus no versículo 7 é: também está escrito, não põe à prova o Senhor Deus. Ou seja, não mude o que Deus disse que era para fazer. Se Deus disse que eu vou entrar montado num jumento, eu não vou testar Deus. E Jesus está sendo tentado, então, na cobiça dos olhos. Adão e Eva também foram tentados nessa área. O texto de Gênesis diz que quando viram que a árvore parecia, quando a mulher viu, que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, deu água na boca, além disso, era atraente aos olhos, ela olhou para aquele fruto. Adão também olhou para aquele fruto e não conseguia parar de ver aquele fruto, era lindo. Além de dar água na boca, ele era diferente, ele era bonito, eles queriam ficar o tempo inteiro olhando. Não pode... É a mesma coisa de você dar uma regra para uma pessoa e dizer, olha, não olha o que tem dentro da caixa. Você pega uma caixa, dá para a pessoa e diz, não olha o que tem dentro da caixa. A pessoa vai ficar tentada. E ela tem duas opções. Olhar dentro da caixa e descumprir a regra e não olhar dentro da caixa. A maioria das pessoas vai ficar tentada. Elas vão ficar olhando e vão ficar até tentadas a levantar um pouquinho. Há vários testes assim na internet, com crianças, com doces, assim por diante. Pois bem, Jesus está sendo tentado aqui então, os seus olhos. Adão e Eva viram aquele fruto, uma simples fruta, e não conseguiam mais parar de olhar para ela, só porque não deveriam comer. Jesus teve a visão dele chegando voando em Jerusalém, em Israel, e toda a nação aplaudindo a chegada dele. Mas ele não sucumbiu à tentação. Ele preferiu obedecer à vontade do Pai e entrar de um modo humilde, montado num jumento em Jerusalém. E ele vai ser tentado numa terceira área, a mesma terceira área que Adão e Eva também foram. O versículo 8 diz assim: Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Então Satanás leva ele agora a uma montanha bem alta e mostra, olha, todo esse mundo aqui que agora jaz no maligno, que agora está sob a minha influência, eu abro mão de tudo, eu não influencio mais as pessoas, eu entrego o reino da terra para você, se você fizer só uma coisa, ajoelhe-se agora e me adore. Ele não precisaria passar pela cruz, ele não precisaria passar pela humilhação do seu ministério, ele não precisaria passar pelo sofrimento e pela dor. Era só ele se ajoelhar uma vez, ninguém precisaria ver aquilo, só Satanás veria, e ele então teria todo o reino do universo disponível para si. Mas qual é a resposta de Jesus? Então o Senhor Jesus disse: Retira-te, Satanás, versículo 10 de Mateus 4. Pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus estava sendo tentado aqui na soberba da vida, em ser dono de todo o mundo. Olha o poder que ele teria. E sim, de fato, essas são as promessas de Deus para Jesus. Mas nesse momento, essas promessas ainda não se cumpriram. E ele tem que passar por todo o sofrimento da morte, agora aguardar ainda o momento certo no qual ele voltará e reinará sobre todo o cosmos. Ele poderia ter pulado todas essas etapas se ele simplesmente tivesse se ajoelhado. Mas ele não se ajoelha. Adão e Eva também foram tentados na soberba da vida, como fruto. Eles viram que o fruto parecia agradável ao paladar, deu água na boca, não conseguiam parar de olhar o fruto, atraente aos olhos. Mas Gênesis 3, versículo 6, termina dizendo: E além disso, o fruto era desejável para se obter dele discernimento. Ou seja, aprenderem a ver o mundo como Deus. Afinal, foi essa a proposta de Satanás, não é? Se vocês comerem do fruto, certamente serão como Deus. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Jesus apenas não seria apenas conhecedor do bem e do mal. Jesus seria dono de todo o universo sem precisar passar pelo sofrimento ao se ajoelhar. Ele não se ajoelha a Satanás, ele prefere passar pelo sofrimento, ele prefere passar pela dor, ele prefere passar pela cruz, ele prefere esperar o tempo certo, mas ele não cai na tentação. Adão e Eva, Gênesis 3,7, diz assim: Depois que eles viram então que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para ter discernimento, tomou o fruto e mordeu, comeu e deu ao seu marido, que também o comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Eles pecaram.
eles foram tentados. Adão, o primeiro representante da raça humana, foi tentado de modo muito fraco, de modo muito simples, com uma simples fruta, e falhou. Jesus também foi tentado, mas depois de ficar 40 dias passando fome, e foi tentado pelo próprio Satanás, de um modo muito mais esplendoroso, de um modo muito mais glorioso. Mas ele não sucumbiu à tentação. Por isso, então, o versículo 11 de Mateus 4 termina dizendo: então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. É assim que Jesus inicia o seu ministério. Ele inicia o seu ministério provando que ele era um representante digno da raça humana. Ele era um representante que não falhou. É por isso que a Escritura vai nos dizer, então, que Jesus nunca pecou. Por exemplo, 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus o tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, aquele que nunca pecou, Deus fez com que ele se tornasse pecado por nós na cruz, ao assumir os nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Pois bem, Jesus ele foi tentado, Satanás queria desqualificá-lo, Satanás queria mostrar que ele não merecia morrer na cruz, que se ele morresse a morte dele seria indigna, mas Satanás não conseguiu ter êxito. Jesus provou que era digno do propósito de Deus de morrer por nós na cruz, de pagar o preço pelos nossos pecados, de ser um representante da raça humana, para que todo aquele que coloque a sua fé nele receba a recompensa da promessa do perdão, da promessa da redenção, da promessa do relacionamento com Deus. Por isso, então, Jesus inicia o seu ministério sendo tentado. A primeira coisa que ele faz em ministério, após ser batizado, é passar pela tentação e vencer a tentação. Diferente de Adão, Jesus venceu a tentação, provando assim ser digno de assumir a cruz em nosso lugar. E agora, depois que ele passa pela tentação, depois dos 40 dias no deserto, Jesus vai começar o seu ministério. Vai começar a ir atrás de discípulos, de pregar as boas novas, de realizar os seus milagres. Mas ele só faz isso depois que ele prova que, diferente de Adão, ele era digno de ser o Salvador do mundo. É nesse Salvador que eu creio e é esse Salvador que eu quero apresentar ainda mais para você por meio da história dele. O Senhor, o autor da história, que se fez história para salvar e mudar a minha e a sua história também. Que Deus continue te abençoando e que você, em nome de Jesus, faça um bom proveito desses pequenos estudos, conhecendo melhor o Senhor Jesus, para que você possa aprender mais dele, mas mais do que isso, para que você possa amá-lo ainda mais, se relacionar com ele melhor ainda, tá bom? Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.